Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E nessa aula de hoje, pessoal, falando ainda de República Velha, nós iremos falar sobre o processo de industrialização lá na própria República Velha, tá, pessoal? Mas é importante a gente trazer o contexto, né, de como estava aí, né, esse processo econômico no Brasil, né, já nesse primeiro momento republicano. Porque ainda assim como era no Império, as primeiras exportações do Brasil, da República Velha, giravam em torno também do café, como era lá no Império, e também de um novo ciclo que nós estudamos, né, que é o ciclo da borracha ali na região amazônica, tá? O açúcar, que fez tanto sucesso lá no período do colonial, ainda tinha uma importância no Brasil, né? Só que com o novo advento, né, os engenhos nordestinos ainda estavam entrando em decadência, estavam em queda. Também se produzia açúcar não só no Nordeste, se produzia no Rio de Janeiro, principalmente ali no norte fluminense, no norte do estado. E produzia-se açúcar também em São Paulo. Havia também, pessoal, um outro produto bastante consumido pelos europeus, era o cacau, né? Se desenvolveu principalmente, né, por causa da indústria do chocolate lá na Europa. Havia também, pessoal, as plantações que se espalhavam aí, tabaco, né, pelo sul da Bahia, né, por ali naquela região de Ilhéus. E o sul do Brasil, como sempre, foi caracterizado pela produção de carne, exportava couro, né, erva mate, né, do chimarrão. Porém, pessoal, lá os grandes fazendeiros do sul, que a gente já teve essa aula aí, a gente chama de estancieiros, né, que eram os criadores de gado, eles estavam ficando nas mãos das grandes empresas estrangeiras, que eram as donas dos frigoríficos, que compravam o boi para o abate, né, o gado lá deles para o abate. E muitas dessas empresas aí acabavam se instalaram, né, eles vieram aqui para o Brasil no período da República Velha. E isso, pessoal, fez com que eles fossem que controlassem aí os preços das carnes, né? Os preços que eles compravam, os preços que eles vendiam. E esses fazendeiros, esses estancieiros, estavam reféns, né? O preço estava muito abaixo, estava vendendo por preço abaixo, né? E esses grandes frigoríficos compravam no preço baixo e vendiam no preço bem mais alto lá para a Europa. E aí, pessoal, nesse contexto, após, né, o encilhamento que nós estudamos também na República da Espada, lá pelo ministro Rui Barbosa, no governo de Deodoro da Fonseca, o governo investiu, tentou dar empréstimo para os brasileiros abrirem empresas, porém não foi muito bem sucedido, né? Só voltar lá que a gente lembra o porquê. Então, após esse período do encilhamento, lá do Deodoro da Fonseca, nenhum governo na República Velha deu apoio à industrialização no Brasil. Muito pelo contrário. Era até comum aqui no Brasil, pessoal, a gente vê ministro, a gente vê deputado fazer aqueles discursos defendendo, abre aspas, né, a vocação agrária do Brasil. Né? Então, assim, como se o Brasil fosse o país que ia fornecer matéria-prima para o mundo todo. Né? Como se a indústria fosse algo de estrangeiro, que seria algo ruim para o Brasil. E mesmo assim, galera, apesar disso, apesar de todo esse discurso e pensamento, tá? O Brasil teve um grande crescimento industrial nesse período. Né? Então, olha só, no ano de 1907, para a gente ter um dado mais preciso aqui, havia no Brasil 3.258 empresas, indústrias. Né? Já no ano de 1920, foram 13.336, ou seja, houve um aumento aí de 4 vezes aí o número dessas empresas no Brasil. E se vocês pegarem aqui, pessoal, tem uma janela aí, ó, de 1914 a 1918, que compreende esse período aí, foi o período da Primeira Guerra Mundial. A gente vai citar um pouco mais à frente, que também contribuiu para esse boom empresarial brasileiro, né? E os números também de operários, pessoal, aumentou muito, mais que duplicou, né? Esse número de empresas aumentou 4 vezes. E pela primeira vez, pessoal, na história do Brasil, desde lá do seu famoso descobrimento, entre aspas, né? O número de indústrias passou a ser um número considerável aqui no Brasil, tá? Bom, e aí, pessoal, essas fábricas, essas empresas que vieram para o Brasil, elas vieram, né? Basicamente eram fábricas americanas.
Porque o Brasil, como tantos países subdesenvolvidos pelo mundo afora, ele era um país que tinha muita falta de leis trabalhistas. Tinha uma mão de obra farta, muita gente para trabalhar, gente que não tinha tanta qualificação. O Brasil era rico em matérias-primas, tá? Então isso facilitou com que empresas de fora viessem abrir suas empresas aqui, tá? E aí, pessoal, o Brasil nesse momento ele não podia mais ser visto apenas como um país agrário, né? Um país rural. Embora, galera, é importante ressaltar aí que a agroexportação ainda representava o maior setor econômico do Brasil, tá? Mesmo tendo esse aumento de indústrias aí, o agronegócio, né, a agroexportação era ainda o que mantinha o Brasil, né, com bom rendimento, vamos dizer assim. As indústrias, pessoal, que abriam no Brasil, elas tinham uma característica peculiar, né? Elas eram indústrias de pequeno porte. Poucas indústrias tinham mais de 100 operários, tá? Cada uma dessas aí tinha menos de 100, tá? O comum no Brasil, pessoal, nesse período desse boom empresarial aí, era uma fábrica, né, as fábricas abrirem como se fosse uma espécie de uma oficina, né? Tendo ali uma espécie de 5 ou 6 funcionários trabalhando nelas, tá? E os estados, né, que mais evoluíram industrialmente, sem dúvida, foram São Paulo e o Rio de Janeiro, capital do Brasil à época. E aí a gente vai ver, pessoal, que o capital que se investia para abrir indústrias no Brasil vinha do café. E como a gente está estudando também política do café com leite, né? Em São Paulo, que era o maior produtor de café do Brasil nesse momento, muitos fazendeiros investiam parte dos seus lucros, né, em outros negócios, abriam outras, né, ampliava seus negócios. E eles se tornavam sócios de companhias, por exemplo, ferroviária, que levavam os produtos para os portos. Eles viravam sócios comprando títulos de bancos, empresas de comércio, por exemplo. E aí apareceu essa nova oportunidade, serem sócios aí de fábricas, tá? Por isso que a indústria paulista, pessoal, foi a que mais cresceu nesse período aí, tá? Tanto que São Paulo passou a ser bem mais rico, tanto pelo setor agrário, que era a questão do café, como a gente já mostrou aqui, como também pela agora questão industrial. Tanto que São Paulo até hoje, né, é o estado mais industrializado que nós temos. E a cidade, né, de São Paulo também é a mais industrializada. Tá? E aí, pessoal, no estado do Rio de Janeiro, né, e na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época, o café, que era o principal produto agrário, estava em decadência, tá? Mas, assim, Rio de Janeiro, ele tinha duas características. Ele tinha aquele passado de riqueza por causa do café, tá? E também, pessoal, por ser a cidade mais rica do Brasil, por ser a capital. Então, ele tinha aquela renda agrária do café e tinha a máquina pública a seu favor. Por isso que, nesse momento, ela era a cidade mais rica do Brasil, né? E ele contava também, né, com a questão do começo, né, lá no começo do século XX, com a questão de habitantes. Ele tinha quase 1 milhão de habitantes, enquanto São Paulo, nessa época aí, pessoal, chegava a ter 100 mil habitantes. Bom, pessoal, a gente está vendo aí, a gente falou aqui no último ponto aí da indústria ser americana. E aí eu trouxe para vocês um principal produto americano aí, que seria a Coca-Cola. Ela foi criada, pessoal, em 1886, né? Então, assim, ela só chegou no Brasil em 1941, depois desse período aí da República Velha. Mas a gente pegou aqui para dar um exemplo, porque a Coca-Cola mesmo, ela cresceu mundialmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas nesse período de expansão, porque a Coca-Cola ela foi uma marca criada para buscar um mercado, principalmente um mercado subdesenvolvido, como a gente consegue perceber nessa imagem aí, essa mão empresarial branca vendendo, né, para os povos negros, né, do mundo subdesenvolvido. É mais ou menos isso que essa imagem quis mostrar, por isso que eu trouxe ela aí para vocês. E aí, por que ela chegou no Brasil, pessoal? Por que ela se expandiu? Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente americano falou que cada soldado que tivesse
lutando em nome dos Estados Unidos, ia ter direito a tomar uma Coca-Cola gelada, né, por 5 cents. Seria 5 centavos, né? E aí, pessoal, como os Estados Unidos montou bases em países subdesenvolvidos, como aqui, por exemplo, no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, aí a Coca-Cola acabou se expandindo aí, né? E no Brasil, no caso, o Brasil teve a primeira fábrica criada aí em Recife, exatamente. Então, em Recife foi criada aí a primeira fábrica que passou a produzir a Coca-Cola aqui no Brasil, ok? Bom, pessoal, quais foram as indústrias que vieram para o Brasil nesse período? A gente citou aí a Coca-Cola, né, para a gente até mesmo a questão da curiosidade aí. Mas assim, pessoal, não foram. A gente está vindo aqui no período pós Segunda Revolução Industrial, né, que é quando surge a máquina a combustão, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já começam a fazer os automóveis. O ciclo da borracha é para fazer o pneu, né, para esses automóveis. Só que no Brasil não. O Brasil, lembra que vocês estudam bastante geografia, tem esse atraso da industrialização, de algo em torno de 30 anos, 35 anos atrasado em relação ao resto do mundo. E aqui, mundo desenvolvido, tá, galera? E aí, aqui no Brasil não foi tão diferente, tá? Aqui não se abriram usinas de aço, fábrica de motores, criação de automóveis, nada disso. As indústrias que surgiram aqui, elas surgiam e exigiam muito investimento de quem fazia, muito dinheiro e conhecimento tecnológico. Então, a burguesia industrial da época, que estava nascendo no Brasil, não tinha tanto recurso para abrir essas fábricas de primeira grandeza, tá? Então, a maioria das indústrias abertas aqui no Brasil era basicamente de bens de consumo. E o que são esses bens de consumo, pessoal? Vamos dar exemplos. Sabão, tecidos, ó lá, têxtil, né? Comida enlatada, cerveja, sapatos, né? Vidros, tijolo, porcelana. Objetos de couro, né? Falamos aí dos estanceiros do sul, queijos, roupas. Então a maioria, pessoal, eram fabriquetas, fabriquinhas, fábricas pequenas, criadas em fundo de quintal. Bom, pessoal, mas aí vem a questão, né? Alguns industriais, pessoal, eram imigrantes, vinham de outros países. Eles chegavam aqui com alguma economia no bolso e abriam lá suas pequenas indústrias, tá? Com o tempo, esses imigrantes vieram facilitados, né? Eles tiveram, né, durante a República Velha, os italianos foram os que mais vieram para o Brasil. Eles tiveram essa vinda deles financiada, né? Facilitada pelo governo republicano. E aí, com o tempo, as indústrias deles foram crescendo e eles puderam enriquecer, né? Então, quem mais vieram para o Brasil, pessoal, os mais famosos que vieram para o Brasil foram os italianos, como a gente está vendo nessa imagem aí. E no caso aí, ó, dois italianos paulistas se destacavam, que eram o Matarazzo, né, e o Crespi. Então, pessoal, por quê? Por que facilitaram muito a vinda dos italianos? Três características aí. Primeiro, por conta da língua, porque eles falavam uma língua neolatina, né? A língua que deriva do latim, deriva do português, deriva dela o português, o espanhol, o italiano e o francês. Então a língua facilitou bastante. E outro, pessoal, porque eles eram brancos e o Brasil passou por várias etapas, né, da nossa história brasileira por um processo de branqueamento da sociedade, né? Então a gente vai ver essa palavra aí aparecer em várias aulas nossas aí no canal. E por serem católicos, que durante o Império Brasileiro foi a religião oficial do Brasil, e com a República houve, né, a separação da Igreja do Estado, porém facilitaram por conta de ser um país católico. Bom, galera, quem é que trabalhava aí nas fábricas, né? Pessoal, quem trabalhava nas fábricas eram os filhos de escravos, eram os descendentes de portugueses pobres, eram aqueles imigrantes estrangeiros, tá? Por aí, a gente já imagina aquela questão da exploração, né, que acontecia. E foi aí, pessoal, nesse contexto, que surgiu o movimento operário, tá? Então, olha lá, ó. Eles trabalhavam, pessoal, de 14
a 16 horas por dia. Isso aí dependia também muito, galera. Naquela época tinha aquela questão do relógio meio que solar, né? Os dias mais longos trabalhava-se mais, tá? E eles trabalhavam de segunda a sábado, né? Domingo era dia de descanso? Não, galera, domingo não se trabalhava porque era o dia do Senhor, tá? Então ainda tem essa. Eles não tinham direitos a férias, esses direitos trabalhistas a gente vai ver aí, ó, férias, aposentadoria, a gente vai ver esse tipo de direito entrar com Getúlio Vargas, né? Ele que criou a maioria das leis trabalhistas e aqui ele não criou, ele criou algo parecido que se transformou nisso, como por exemplo a própria aposentadoria, tá? E pessoal, outra característica, crianças também trabalhavam nessas fábricas, tá? E aí a gente vai ver, a gente vai falar um pouco desse exemplo das crianças trabalhando no próximo slide aí. Ó, nesse slide, pessoal, a gente está vendo duas crianças operando uma máquina, mas é nitidamente, a gente consegue perceber nitidamente aí que essas máquinas não foram feitas para ser operadas por crianças, porque elas estão subindo, né, sobre a máquina para poder operar. E isso gera aí, aumenta, né, a probabilidade de acidente de trabalho. E outra característica, ó, é que essa criança que está aqui no primeiro plano, que está na frente aqui, ela está descalça. Também aumenta ainda mais o risco de trabalho, tá? Então, o risco de acidente de trabalho, que era muito comum acontecer, pessoal. E se acontecesse um acidente de trabalho, se uma pessoa perdesse um pé, uma mão, por exemplo, ela podia ser mandada embora, podia ser demitida por justa causa. Como assim justa causa? A culpa seria sua por ter tido esse acidente aí. Os salários, né, como a gente já imaginou, eram muito abaixo, né, muito baixos, e eles moravam em cortiços, pessoal. O que é esse cortiço? É aqueles alojamentos, aquelas moradias coletivas, onde eles, por exemplo, dividiam um banheiro, né? Então, chegava do trabalho aquele horário 6, 7 horas da noite, aquela fila para tomar banho, por exemplo, tá? E aí, pessoal, surgiram muitas greves, né? Essas greves organizadas pelos sindicatos e normalmente quando eles iam para a rua protestar, né? A polícia era acionada e reprimia com muita violência, porque a República Velha governava lá para a elite, né? Para os fazendeiros, né? Agora para os donos das fábricas. Então o trabalhador não tinha que reclamar, não podia exigir nada, tinha que dar graças a Deus que tinha um emprego. Essa era a política da época, tá? E aí, pessoal, essas greves, né? A gente vai falar agora de uns movimentos sindicalistas que surgiram no Brasil que ganharam força naquela época. Um movimento desses é o movimento socialista, né? O socialismo no Brasil, tá? Essas ideias, pessoal, a gente vai falar agora do socialismo, a gente vai falar de outra aqui no próximo slide, elas vieram desses imigrantes europeus e ganharam força aqui no Brasil, tá? Então o que esse socialismo no Brasil pregava aqui, pessoal? Eles propunham aí, ó, a criação de uma sociedade igualitária. E quando a gente fala igualitária, pessoal, é não ter classe social. É você não ter a questão do rico, do pobre, da classe média, né? Normalmente, dentro de um socialismo estruturado lá, europeu, eles estabelecem um salário mínimo e um salário máximo. E aí todo mundo ganharia ali dentro daquela janela. Seria mais ou menos isso para evitar aí essa questão de divisão de classe. Mas a gente deu aula aí já de socialismo, a gente já explicou aí quando a gente fala aí, né, na política internacional, lá no pré-Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E eles defendiam, pessoal, os trabalhadores no poder aqui, ok? Então, pessoal, no caso, eles queriam representantes deles que trabalhavam lá na fábrica, que a gente vai chamar aí de proletariado, nas gerências dessas fábricas, ou até mesmo, pessoal, nos cargos eletivos, deputados, né, prefeitos, para poder governar, fazer algo por essa categoria, que era agora a categoria no Brasil que estava em crescente, em ascensão. Outro movimento europeu, pessoal, que veio principalmente dos italianos e ganhou força aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, não apenas no estado de São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, foi o anarquismo, tá? Então o anarquismo, pessoal, assim como o socialista, eles defendiam uma sociedade igualitária, sem classe, mas aí ele é bem diferente do que era o socialismo, tá, pessoal? Porque ele aqui almejava a destruição do Estado. Pessoal, quando a gente fala em destruição do Estado, a gente não está falando aqui no sentido
no sentido de Nero, Botafogo em Roma, né, Calígula, nada disso não. A gente está falando de destruição política, acabar com essa estrutura política, presidente, STF, poder legislativo, deputados, prefeitos, acabar com essa estrutura, né? E aí, pessoal, acabando com essa estrutura que a gente fala, a gente teria aí uma ausência de poder. É essa ausência de poder que eles defendem. Mas quando você faz uma pesquisa rápido, pessoal, você digita, sei lá, anarquismo no Google da vida, vai aparecer a palavra bagunça. Bagunça nesse sentido, de não ter poder. Ou seja, cada um poder se gerir dentro da sociedade. Né? Cada um fazer o que é melhor para o coletivo. Só que o Brasil tem essa dificuldade, o brasileiro tem essa dificuldade de se autogerir, né, de fazer as coisas por si só, sem ter alguém para né, poder conduzir. Por isso que chama, por isso que quando digita lá vai aparecer aí bagunça, tá? Mas o termo correto seria ausência do poder. Tá? Então eles eram contrários, pessoal, a qualquer tipo de governo, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, república. Para eles não ia ter nada, não teria nada disso. E aí, pessoal, o objetivo deles era fazer uma greve geral e revolucionária. Greve geral, pessoal, que envolve todos os setores: educação, saúde, militares, polícia, enfim, todos os setores parar, fazer greve para derrubar governo, né? Fazer uma revolução aí na sociedade, tá? Isso aí é o que eles defendiam aí. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre, né, os movimentos operários. Então, galera, olha lá, ó. Apesar de frequentes rivalidades entre brasileiros e entre estrangeiros aqui no Brasil, a Primeira República a gente viu muito a formação desse movimento operário combater, né, um movimento operário combativo e atuante na nossa sociedade. E aí eu botei aí para vocês esse primeiro tópico que aconteceu em 1906, tá? Onde o operariado ele acabou, né, realizando na cidade do Rio de Janeiro, como a gente está aí, ó, o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Tá? Ele reuniu aí trabalhadores de várias partes do Brasil. Tá? Esse congresso, pessoal, que eles fizeram aí, ele foi conduzido principalmente pelos anarquistas, tá? Então ele vai ter esse destaque aí, vai ser importante a gente entender isso aí, tá? E ele decidiu lutar por uma jornada de trabalho menor, ou seja, uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, que eles trabalhavam, a gente viu aí há 2 slides atrás, de 14 a 16 horas, tá? E também, pessoal, um detalhe muito importante, eles lutaram pela regulamentação do trabalho feminino, as mulheres poderem ter aí os mesmos direitos, né, direitos e deveres dos homens no trabalho, porque elas trabalhavam, porém ganhavam bem menos, né? Bom, pessoal, e aí? Esse tipo de movimento, esse tipo de congresso, fez com que o povo saísse às ruas e todo dia 1º de maio, pessoal, é o Dia Internacional do Trabalhador. Só que no Brasil, ele não era feriado. Então, assim, era o dia do trabalhador, mas não era feriado. Então, o que acontecia? No dia 1º de maio, a galera ia pra rua fazer passeatas, fazer protesto contra os patrões, contra a república, contra as fábricas. Então, a partir desse congresso que a gente estudou aí, o Congresso Operário Brasileiro, a partir dali, a partir do ano seguinte, todo dia 1º de maio havia manifestações. Os grevistas, né, as pessoas iam pra rua para poder protestar. Né? E aí, normalmente o governo mandava a polícia para as ruas e a repressão comia, né? Ou seja, o couro comia aí, tiro, porrada e bomba. Então isso já estava comum na nossa história, todo dia 1º. E o que levou isso aí, pessoal? O governo poder legislativo criou uma lei, né?
chamada de Lei Adolfo Gordo. Adolfo Gordo provavelmente era o nome do deputado que criou, né, o projeto de lei que virou lei. O que essa lei dizia, pessoal? Essa lei permitia ao governo brasileiro a expulsar do Brasil os imigrantes que participassem de greves. E a gente está vendo aqui que os anarquistas eram os que mais lideravam aí esse tipo de movimento, as greves, né, e tudo mais. Então, pessoal, isso aí perseguiu os anarquistas, o que levou à criação, pessoal, também, né, a aumento dessas lutas aqui no Brasil contra o governo, então estava bem mais acirrado, o que levou a ter certas manobras dentro dessas lutas, ou seja, os anarquistas lideravam, mas não iam para a zona de frente, por conta que poderiam ser mandados embora do país. E aí, em 1922, cria-se no Brasil o Partido Comunista Brasileiro, né? A sigla dele é PCB. Pessoal, aqui tem um detalhe interessante. O Partido Comunista foi criado, né, de acordo com os conceitos, né, de Lenin lá na União Soviética. Tanto que ele tinha a doutrina de Marx e de Lenin. Quando ele veio para o Brasil, ele não se chamava Partido Comunista Brasileiro, ele se chamava Partido Comunista do Brasil, apesar de a sigla ser a mesma, PCB, só que era Partido Comunista do Brasil. Então ali, pessoal, um dos criadores desse partido aqui, a mando de Lenin, lá da União Soviética, né, a mando do Partido Comunista, e depois até mesmo virou um partido stalinista, né, quando Stalin assumiu, foi o Luiz Carlos Prestes. Então ele começou a ser fundado aqui no Brasil em 18, 19, né, foi ganhando, aliás, desculpa, isso foi na União Soviética, 18, 19, ganhou mesmo status partido lá também em 22. E aí eu trouxe para vocês, pessoal, que o Partido Comunista Brasileiro hoje é muito diferente, é bem diferente do Partido Comunista do Brasil. Como diria o poeta Adilson Maguila, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Pessoal, no final dos anos 50, né? Na verdade, nos anos 50, o Brasil vivia uma espécie de era dourada, uma era de ouro, onde o Getúlio Vargas voltava ao poder em 1951 com o voto democrático, né? Que era meio democracia, vamos dizer assim, o governo dele, meio democrático. E aí depois, nos anos 50, no final dos anos 50, nos anos 56, assume o Juscelino Kubitschek, né, um neoliberal, um cara que tinha um bom trânsito com os Estados Unidos, né, uma época de glamour no Brasil, né, e uma época de muitas mudanças nesse radicalismo brasileiro. E isso, pessoal, o Partido Comunista, dentro da sua teoria, dentro dos seus membros, ele tinha um grupo que era mais moderado, ele tinha um grupo que era mais radical, ele tinha um grupo meio centrista, né? E aí se discutia muito Partido Comunista do Brasil ou Partido Comunista Brasileiro, né? Porque tem essa questão da nacionalidade. O Partido Comunista Brasileiro quer dizer que pertencia a todos os brasileiros, né? Ele tinha a ideologia do Brasil. E quando você falava assim, Partido Comunista do Brasil, dava a entender que ele era apenas uma seção aqui no Brasil, que era o Partido Comunista lá de Moscou, né, com aqueles ideais bolchevique, né, de Lenin, é só ver a aula de Revolução Russa. Então ele tinha aqueles ideais bolchevique, e aí ele chegou ao Brasil, ele era apenas uma seção, ele transmitia a ideia dos russos. Então começou a se discutir dentro da legenda sobre qual o nome do partido. E aí eles resolveram mudar o nome, né, para Partido Comunista Brasileiro, para ser um partido mais do Brasil e acertar as ideias com o novo líder da União Soviética, que era o Nikita Khrushchev, né, que era um cara mais liberal. Né? A gente está vindo ali de um Stalin, que era um grande ditador, depois nós tivemos o Khrushchev, né, que era mais liberal, e depois nós vamos ter o Brezhnev, que era mais ditador também. Tá? Então o Partido Comunista Brasileiro mudou de nome, mas não mudou a sigla. Né? Passou a ser um partido mais para se adequar, né, às ideias dos brasileiros. E aí o pessoal mais radical do partido escreveu uma carta aberta, né, a Carta dos 100, questionando, reclamando, e aí eles acabaram, isso foi em 1961, e aí eles acabaram expulsos do Partido Comunista, né, e aí eles fundaram o partido deles, o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. E aí a União Soviética não aceitava dois partidos comunistas em um mesmo país. Por isso que o PCB foi o partido reconhecido
pela União Soviética, o Partido Comunista Brasileiro. Enquanto que o PCdoB ele foi buscar outras alianças. E aí ele se aliou aos partidos comunistas opostos à União Soviética, principalmente o da China, o da Albânia, né? E aí passou a ser dois partidos completamente distintos aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, pessoal, durante a ditadura militar, que vai ser tema aí também de uma nossa aula, na ditadura militar, o PCB, ele defendia que o Brasil, os comunistas tinham que fazer uma resistência pacífica, né? Dentro do Congresso tentar acabar com a ditadura militar. Então eles eram mais moderados, vamos dizer assim. Enquanto o PCdoB defendia a luta armada, né? Lutar contra a ditadura e foram aí para a questão da guerrilha, né? Que aí é aula, a gente já tem no canal aí a aula da ditadura militar. Ok, pessoal? E aí, ó, o PCB, que é o que a gente está trabalhando, eles eram favoráveis à participação nas eleições, eles queriam que os seus membros participassem das eleições, e aí, quando eles entrassem, quando eles ganhassem, lá dentro eles começaram a transformar a sociedade, criar leis mais igualitárias, né? Leis que favorecem aos trabalhadores. Essa aí era a ideia do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então, pessoal, o Brasil a gente viu aí que estava tenso, né? Primeiro de maio sempre estava tendo revoluções no Brasil. Foi quando um presidente aí teve uma sacada, o Arthur Bernardes, lá em 1925, ele acabou adotando essa data aí como feriado nacional aqui no Brasil. Ele era o Dia Internacional, né, do Trabalho, mas ele não era feriado no Brasil, ele era feriado em algumas partes do mundo. E aí o Arthur Bernardes adotou como feriado no Brasil. Qual era a jogada do presidente aí? Qual era a jogada do Arthur Bernardes? Era que o brasileiro parasse de fazer manifestações, resistências, lutas armadas. E aí, no dia 1º de maio, como é um feriado, o brasileiro faça uma festa, vai curtir. Tudo acaba em festa, né, no Brasil. Então, para os trabalhadores fazerem festas e pararem os protestos. E ele conseguiu, teve resultado, né? Porque hoje, o dia 1º de maio, não se luta mais, não se protesta e a galera fica em casa no feriado, dependendo se cair até numa sexta, a galera já emenda, né? Faz um churrasquinho e tudo mais. Bom, pessoal, então é importante aqui a gente lembrar que mesmo a história do Partido Comunista sendo uma história marcada de perseguição, ele vivia muito na clandestinidade, né? Quando ele virava legal, logo ele era perseguido, virava ilegal, né? E aí havia momentos, pessoal, que ele era ilegal, mas ele podia atuar, que a gente chama de semi-legal, também tinha essa fase aí. Então, mas ele sempre continuou atuando nessa causa aí. Então, pessoal, essa mobilização ela ocorreu e em 1926 o PCB ele criou um bloco operário chamado BO, que era uma espécie de um partido aí, né? Era uma frente eleitoral. E depois passou a se chamar de Bloco Operário e Camponês, BOC, BOC. Tá? E aí, o detalhe importante da República Velha é que na campanha para presidente da República de 1930, onde concorreram lá Júlio Prestes contra Getúlio Vargas, lembrando, Júlio Prestes não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, a gente vai ver isso na nossa primeira aula de Getúlio Vargas, tá? O BOC lançou um candidato próprio à presidência, chamado de Minervino de Oliveira, só que ele não ganhou, mas é importante saber que eles continuaram a luta aí no período da República Velha, mesmo com tanta perseguição. Bom, galera, então a nossa aula é isso aí, espero que tenham gostado, se não... lembre-se, né, se vocês gostaram, de dar o like lá e de se inscrever no canal. E também, se quiserem colocar sugestões para uma próxima aula, fiquem à vontade. Um forte abraço e até a próxima aula.